Mas agora vamos falar também do noticiário internacional, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, ele afirmou que os bombardeios contra o Irã hoje vão ser intensificados. Eliseu Caetano vai trazer todos os detalhes direto dos Estados Unidos. Eliseu, boa tarde, bem-vindo. A gente pode esperar então o pior, mas segundo Trump está acabando, né? Porque com a pressão do preço do petróleo subindo, ontem ele deu uma coletiva dizendo que a guerra, né, os conflitos estão mais perto de terminar. É isso? Bem-vindo. Oi, Márcia, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha em tempo real a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos porque esse é um tema que atrai todos os olhares nesse momento por conta do desencontro das informações. Então vamos lá, respondendo às suas perguntas. Sim, agora há pouco acabou uma coletiva de imprensa que contou com a participação de Pete Hegseth. O Pete, ele é o secretário de guerra dos Estados Unidos, ou secretário de defesa, né, era o antigo nome da pasta. Ao lado dele estava o general Dan Kane, que é responsável pelo exército americano. O tema dessa coletiva foi o conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e o Irã. Né? Entramos hoje no 12º dia desses conflitos, aparentemente sem sinal de data para acabar. Mas, como você bem disse, Donald Trump tem mudado a retórica dele, a fala dele ao longo das últimas horas, principalmente. Ontem, aqui na Flórida, ele prestou uma coletiva de imprensa durante um evento que ele fez com deputados republicanos, ou seja, do partido dele, e disse, olha, cantou vitória, tá? Resumindo, disse que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que os Estados Unidos estão conseguindo atingir os seus objetivos e que já já esse conflito vai acabar. Mas ele esqueceu de combinar isso com os pares dele que estão comandando essas operações. Tanto o general Dan Kane quanto o secretário Pete Hegseth do Departamento de Guerra dizem que esse conflito vai até a hora que tiver que acabar. E nenhum dos dois dizem que hora é essa. Então a gente tem Donald Trump dizendo, olha, isso vai acabar e vai acabar muito rapidamente porque nós já conquistamos os nossos objetivos. Aliás, segundo os analistas por aqui, dizem que ele está fazendo isso por causa exatamente desse motivo que você falou, Márcia. Pressão da comunidade americana. A classe média americana não está disposta a pagar mais, a sentir no bolso custos de problemas de outros países. É o que acontece, a popularidade do presidente cai. E como vem a eleição de meio de mandato agora em novembro, Donald Trump está com medo ou de perder o Senado ou de perder a Câmara. Inclusive tem um jargão aqui muito famoso que diz que o presidente em exercício dos Estados Unidos geralmente 2 anos depois perde ou o Senado ou o Congresso. Nesse ano já estão dizendo que o Congresso vai se debandar, não vai mais aprovar as coisas de Donald Trump com tanta facilidade não. Mas aí veio essa coletiva, que inclusive terminou agora há pouco, Márcia, no início da tarde. Eles atualizaram os números e eu vou trazer aqui um balanço interessante, até para a gente discutir aí no estúdio. Por exemplo, porcentagem-chave, lançamento de mísseis balísticos do Irã caíram 86% em relação ao primeiro dia da operação. E com uma redução adicional de 23% só nas últimas 24 horas. Ou seja, eles estão dizendo que o Irã está perdendo força, não tem mais material bélico para continuar nessa guerra. E por isso essa frase do Donald Trump de que está tudo chegando ao fim. Eles também atualizaram, dizendo que o volume de disparos de mísseis já haviam sido reduzidos em até 90% em determinados horários, mostrando que o Irã, de fato, não apenas reduziu a quantidade de mísseis que lança, mas também reduziu dentro das faixas de horário às quais eles lançavam. A questão dos drones também é algo muito comum, né, nesses tempos de guerra moderna, né? Caíram 73% desde o início do conflito. Inclusive, eles chegaram a falar que esse número pode subir até o final dessa semana para 83% de menos ataques com drones por parte do Irã. Ou seja, o Irã também está perdendo os drones que tem. Está lançando e não tem como repor. Hegseth e Kane também destacaram que a marinha iraniana foi efetivamente destruída. Mais de 50 navios foram afundados ou incapacitados. A Força Aérea Iraniana, segundo as autoridades americanas, não existe mais. E a capacidade de produção de mísseis e de drones para repor esses que estão sendo perdidos está sendo sistematicamente desmontadas.
implodidas ou explodidas pelos Estados Unidos. Daí veio essa afirmação do Reg 7, Márcia, para encerrar, que ele diz o seguinte: os Estados Unidos só começaram a caçar, desmantelar, desmoralizar, destruir e derrotar as forças iranianas agora. Os iranianos estão acabados e sabem bem disso. E afirmou uma coisa: a operação não é para mudança de regime, mas para degradação total das capacidades militares do Irã. Já indo de acordo com aquilo que Donald Trump está falando. Ou seja, estão querendo cantar vitória sem ter vitória. Márcia, é com você no estúdio. Pois é, bem típico de Trump, né, Eliseu? Obrigada pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia. Gesualdo Almeida e Mano Ferreira, bem-vindos. Boa tarde, Gesualdo. Vai ser fácil assim terminar essa guerra como o Trump está pensando, já que foi pressionado pelo preço do petróleo, conseguiu uma estabilização do mercado hoje, que já está bem mais contido com as falas dele e de todo ali, né, todo mundo que está ao redor dele, que está dando essas falas, o Pete Hegseth. Enfim, como é que você analisa esses próximos passos do governo americano diante desses conflitos, Gesualdo? Oi, Márcia, boa tarde, Mano, boa tarde a toda a nossa audiência. Para a sobrevida política do Donald Trump, essa guerra precisa terminar o quanto antes. Não importa da forma como termine, é necessário terminar, e sempre com um grito de vitória dele. Quer ele ganhe, quer ele perca, ele sempre bate no peito dizendo que é o vitorioso. O aumento dessa guerra significará, entre outras coisas, o retorno do aumento do petróleo, o retorno da inflação nos Estados Unidos e uma perda de popularidade interna do presidente, que, como bem disse o Eliseu Caetano, e sempre muito preciso o Eliseu Caetano, como bem disse, as eleições se aproximam e é muito provável que ele venha a perder a Câmara ou o Senado e, eventualmente, até os dois. E perdendo a maioria, a possibilidade de ele sofrer um processo de impeachment passa a ser muito razoável, bastante próximo da sua realidade. Além disso, parece muito claro também, né? Irã está cansado armamenticamente falando, ele não tem mais uma força bélica, se tivesse já teria feito as reações que são necessárias, e também do lado de lá fica apenas no tom do discurso. Acho que essa guerra tende a terminar há pouco tempo, a prazo curto, não por conta de uma intervenção americana mais profunda, mas por conta da debilidade da defesa do Irã. Mano Ferreira, então o Irã agora já não tem tanta força assim para retalhar? E como é que a gente vê os ataques terroristas também que podem acontecer em outros países, né? Porque essa retaliação também pode chegar. Exatamente, Márcia. Essa é uma possibilidade, porque a gente sabe que o Irã, ao longo das últimas décadas, atuou por meio dos proxies, que são esses núcleos que acabam atuando em outros países quase como que por procuração do regime. E há aí a cooperação de muitas células terroristas que podem vir a causar estrago em outros países, inclusive no Ocidente. Tudo isso é um efeito dominó que é incontrolável, que foi desencadeado pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e que não tem como ter uma previsão concreta, precisa, sobre o tamanho e a extensão desse tipo de dano colateral do ataque. Tudo isso acaba, de um ponto de vista doméstico nos Estados Unidos, pesando sobre Donald Trump. Afinal de contas, não podemos esquecer dois fatores. A inflação é apontada por muitos como principal fator que levou à derrota dos democratas e, portanto, à vitória de Donald Trump. E dois, a promessa, o discurso de campanha de Donald Trump sempre tratou os conflitos internacionais como uma causa de aumento da conta para os americanos. E sempre foi uma promessa de campanha de Trump que não envolveria os Estados Unidos em conflitos alheios para evitar que os americanos fossem obrigados a pagar uma conta que não seria deles dentro da sua retórica do America First. Tudo isso faz com que, com o preço do petróleo explodindo, com a possibilidade de outros conflitos e atentados terroristas acabarem chegando a aliados dos Estados Unidos e pressionando a qualidade de vida da população americana com inflação, tudo isso leva a um cenário político bastante desafiador em ano que teremos eleição de meio de mandato para o Congresso americano.